Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Adoração. Aqui você encontrará mensagens que vão abençoar a sua vida. Nos ajude a crescer esse canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada e Deus te abençoe. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Vou ler aqui, vou pedir para os irmãos acompanharem, amém? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como você a entende ou a interpreta? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, contou uma parábola agora: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo, passou longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, repita comigo, samaritano, que seguia o seu caminho, passou por perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os levou e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Repita comigo: voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? A pastora orou por mim, agora eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai de amor, Pai eterno, nós estamos aqui nesse momento para falarmos um pouco da Tua palavra. E eu sei, Pai, que de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer. O meu espírito não consegue entender aquilo que é espiritual. Por isso eu peço a ajuda do Teu Espírito, para que aquilo que for espiritual possa se desdobrar em nossa vida. E nessa noite nós possamos sair daqui de fato transformados e renovados pela Tua palavra. Eu quero orar pela Tua igreja, Pai, que o Espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós, e que a gente consiga compreender e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Irmãos,
Hoje eu quero falar, acho que já deve estar aqui, né? Que tipo de igreja eu sou? Repita comigo. Que tipo de igreja? Tá muito fraco. Que tipo de igreja eu sou? É uma pergunta. Toda vez que no decorrer dessa mensagem que eu falar igreja, você vai entender como pessoas. Amém? Pessoas. Eu, você. Antes de eu começar a explicar esse texto, nós vamos ler, se você está com a sua Bíblia, peço para você deixar ela aberta, Lucas 10, 25. Nós vamos ler essa passagem, mas antes eu preciso te contar o que aconteceu antes. Em Lucas capítulo 10, Jesus ele separa 72 discípulos, ok? E ele ordenou e enviou esses 72 de dois em dois, para ir à frente do próprio Jesus, para que eles pudessem pregar o evangelho. E aí Jesus deu algumas ordens, ele falou assim, olha, não leva espada, não leva bolsa, não leva nada. Quando você entrar numa cidade e você entrar numa casa, você diz o seguinte, olha, a paz de Deus seja com essa casa. Se a pessoa te der paz, você permanece. Se a pessoa não for de paz, você retira o que você falou. E a Bíblia vai dizer, a história conta em Lucas capítulo 10, que esses 72 seguidores de Jesus foram à frente de Jesus, e toda vez que eles chegavam em algum lugar, eles diziam, olha, é chegado o reino de Deus, o reino de Deus é chegado a vocês. E a história conta que depois que eles foram à frente de Jesus e voltaram, eles voltaram ansiosos e voltaram tão alegres. Ele falou assim, Jesus, você não está sabendo, no teu nome, quando eu mandei expulsar demônio, todos os demônios saíram. Nós fizemos milagres em teu nome. Aí Jesus falou assim, olha, eu vi Satanás caindo do céu como uma estrela. Não se alegrem por expulsarem demônios, Jesus falando. Se alegrem pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Depois disso, de repente, chega um intérprete da lei. O que era o intérprete da lei, irmãos? Era o intérprete da lei, o nome já diz, né? Ele estudou para interpretar a lei, ok? Por quê? Não bastava eu apenas ler. Quem estava aqui na minha ministração sábado passado, quando eu falei entre você ensinar um mandamento e ensinar a guardar, quem lembra que eu falei um pouco sobre isso? É mais ou menos isso, porque naquela época de Jesus, nós tínhamos algumas pessoas que liam a lei, ok? Então pegava lá o livro de Levíticos e liam a lei, mas nós tínhamos algumas pessoas que interpretavam a lei, para que aquilo que eles liam fosse desenvolvido de forma prática na vida deles, amém? Então o intérprete da lei era uma pessoa que estudou anos a lei de Deus. E aí a Bíblia diz que esse intérprete da lei, ele tinha segundas intenções. A palavra de Deus diz que o objetivo dele era pôr Jesus à prova. Nós lemos aqui. E ele vira para Jesus e fala, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, como sempre, a gente cansa de falar isso aqui, na maioria das vezes Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta, amém? Porque quando você responde uma pergunta com outra pergunta, além de você transferir a pressão para outra pessoa, você extrai dela o que ela acha daquilo que ela perguntou. E aí Jesus fala assim, ok, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Como você lê a lei e como você a interpreta? Jesus fez essa pergunta. Esse rapaz fala uma coisa muito curiosa. Pensa aqui comigo, ele diz, é uma lei que todo mundo conhece. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si. Ok, mas quem disse isso? Quem lembra? Quem foi que disse isso aqui? Meu Deus, gente, quem que falou isso? Essa lei aqui. Mas quem foi que resumiu dessa forma? Ok? Se você pegasse a lei de Moisés, irmão, tem mais de 500 leis. Mas essa forma resumida de amar a Deus e amar o próximo, quem tinha dito isso foi Jesus. Olha como que ele foi, não sei, capricioso, não sei nem se existe essa palavra, mas foi astuto, ok? Aquele rapaz, ele pegou uma palavra
que o próprio Jesus usou como se fosse uma interpretação dele. E aí Jesus falou assim: você interpretou muito bem, faça isso e viverá. Aí ele falou assim: ok, agora eu pego Jesus. Mas quem é o meu próximo? Ok? Por quê? Porque ele, escute isso, irmão. Esse aqui é o centro do que eu vou pregar a partir de agora. Porque amar a Deus para um judeu, irmão, é o lema da vida deles. Tanto que existe um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... Eles não falam nem o nome de Deus, porque eles têm medo de falar o nome de Deus em vão e ser morto e ir para o inferno. Então, amar a Deus para um judeu era algo que já fazia parte da essência dele. Só que Jesus, ele não deixou só aí. Ele falou assim: olha, você também tem que amar o seu próximo. Olha só, para um judeu amar a Deus, ok. Agora, amar o próximo, aí já pegava. Por quê? Aquele intérprete da lei entendeu que para ele ser salvo, que a condição... Escute isso, qual que foi a pergunta dele? Senhor, o que eu faço para ir dar a vida? O que eu faço para ser salvo? Jesus fala: ame a Deus e ame o seu próximo. Aquele rapaz entendeu que somente amar a Deus não era o bastante. Jesus, ele estende a amar o próximo. Aí, irmão, aquele rapaz queria pegar Jesus. Porque na concepção dele, de um judeu, amar o próximo era amar quem era judeu, quem fazia parte ali do seu grupo. E aí, talvez na esperança de Jesus, sabe? Quando a gente, irmão, sabe quando a gente vai falar com Deus assim, e a gente faz uma oração esperando que Deus responda o que a gente quer que Ele responda, sabe? Aquele cara, foi mais ou menos isso que ele falou. Falou: Jesus, tá bom, mas eu tenho que amar, mas quem é o próximo? Ele estava na esperança de Jesus falar para ele assim: não, o próximo é o judeu, é o seu compatriota aí, da mesma nação. E aí, irmão, Jesus, para deixar claro quem era o próximo, ele contou o quê? Uma parábola, uma história. Então toda vez que Jesus ele queria trazer clareza para aquilo que ele iria falar, ele contava uma história. Porque, de fato, uma história se consegue ilustrar, né, e a pessoa consegue enxergar melhor. O único problema que existe hoje é porque Jesus usou o contexto da época. Então Jesus fala de plantação, Jesus fala de pescaria, sim ou não? Jesus fala aqui do samaritano, do levita, porque era o contexto da época. Eu tenho certeza que se Jesus viesse agora, no século 21, ele ia usar a parábola de Netflix, ia usar a parábola de iFood. Irmão, não tenha dúvidas. A linguagem que Jesus usava era a linguagem da época, para aquelas pessoas entenderem. E ele contava uma história para que aquilo que ele fosse falar ficasse tão claro a ponto de não haver dúvidas. Ok? Agora, pastor, o que isso tem a ver com o tema da mensagem? Qual que é o tema da mensagem, irmão? Vamos lá. Essa história que nós vamos aprender agora vai ser rápido. É Jesus mostrando que tipo de igreja ele queria que nós fôssemos. Amém? Então vamos ler o verso 30. Se você está com a Bíblia aberta, lê o verso 30 comigo. E ele diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem, já temos o primeiro personagem, amém? Um homem descia de Jerusalém para... Ok, vem aqui comigo. Ele descia de Jerusalém, ok? Até... Geograficamente, Jerusalém ficava em cima de Jericó. Amém, irmão? É geográfico, coisa geográfica. Porém, existe um sentido espiritual nisso aqui. Esse homem que está descendo de Jerusalém para Jericó, repita assim comigo: sou eu. Meu Deus, fala: sou eu. Eu e você somos esse homem. E a história, nós acabamos de ler que ele descia de Jerusalém até Jericó.
Você quer ver? Quando eu falo o nome de uma cidade, automaticamente alguma fama daquela cidade já vem na sua mente. Quer ver? Quando eu falo a cidade Rio de Janeiro, o que vem na sua mente? Praia, tiro. Olha lá, ok. Quando eu falo Bahia, Salvador, o que vem na sua mente? Carnaval, o que mais? Idolatria, tá pega. Irmã foi no sossego. Por quê? Porque o nome de uma cidade inevitavelmente vai estar associada ao que aquela cidade produz. Amém? Você conseguiu entender? Lá na empresa, quando eu falo que eu moro em Diadema, irmão, eu sou quase um ladrão. Eu tenho um outro amigo que ele mora em Mauá, a gente fala que ele é índio. Por quê? Porque cada cidade carrega a sua característica, ok? E aqui nós acabamos de ler que ele descia de Jerusalém até... Jerusalém era uma cidade santa. Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Quem lembra por quem? Por Josué. Quando eles invadem aquela terra, Josué amaldiçoa aquela cidade. E se você estudar mais um pouquinho, havia 2 Jericó. Mas só para você entender, aquele homem, ele desceu de uma cidade santa até uma cidade amaldiçoada. Quem era esse homem? Isso aconteceu com a gente. Quando o homem sai do jardim do Éden, ele sai de um lugar santo, criado por Deus, e ele é expulso do jardim, amém? E ele vai para uma terra, e aí Deus diz que a terra vai produzir espinhos, e ele amaldiçoa. Sim ou não? Faz sentido isso para você? Quando o homem, a gente pecou, nós saímos de uma cidade santa, e nós fomos para um lugar de maldição. Esse homem representa nós saindo de um lugar santo e indo para um lugar onde nós estávamos malditos. Mas sabe o que era o jardim do Éden? Irmão, olha, eu quero te pedir, lê a Gênesis do 1 ao 3. Mas lê com calma. Nós temos, eu já ouvi muito e eu já falei isso, mas essa semana, na faculdade que eu estou fazendo, nós lemos esse texto novamente com a professora. E nós falamos que Deus, ele visitava, não era isso? Adão, todas as tardes, não era isso? Quando você lê o texto, a Bíblia não diz que Deus visitava apenas. A Bíblia diz que Deus, ele caminhava. Você está entendendo o que é Deus? Eu estou falando de Deus. Caminhar num jardim e se relacionar com o homem. O que era o jardim do Éden? O jardim do Éden era o lugar onde o céu e a terra estavam juntos no mesmo lugar. Isso era o jardim do Éden. Agora, o que é o reino de Deus? Quando o homem peca, o homem sai do Éden, e agora Deus precisa fazer com que o jardim do Éden volte a acontecer novamente. A palavra reino de Deus significa o reinado de Deus. Quando a gente fala, venha o teu, sabe o que a gente está falando? Pai, eu quero viver o jardim do Éden aqui na terra. Um lugar onde eu estou, quando nós clamamos pelo reino de Deus, nós estamos transformando a nossa vida como uma vida que nós vivemos no Éden. E a Bíblia diz, daqui a pouco vai esquentar, irmão, estou só esquentando. Desceu de Jerusalém e foi até Jericó. Esse homem nos representa. Verso 30 diz o seguinte, leia aí comigo. E caiu nas mãos de alguns ladrões, repita comigo, ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Essa palavra aqui, semi-morto, é prática, só o fio da respiração, ele estava praticamente morto. O que acontece quando nós deixamos o nosso pai? Automaticamente nós caímos nas mãos do ladrão. João 10:10 diz que o ladrão, ele veio senão para quê? Roubar, matar. O ladrão aqui nessa parábola está claramente falando do diabo. Amém? E qual que é a função do diabo, irmão?
uma das coisas que eu tenho mais percebido é que o diabo, o nosso inimigo, ele nos usa e depois nos descarta. Qual que é a diferença da tentação e da provação? A provação é Deus que faz. A tentação é o diabo. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Amém? A provação serve para nos fortalecer. A tentação serve para mostrar o que verdadeiramente existe dentro de nós. A provação Deus usa para nos fortalecer, mas a tentação é como se fosse um teste. E esse teste é para mostrar o que realmente existe dentro de nós. Na tentação nós temos a oportunidade de mostrar se nós somos fiéis ou infiéis a Deus. Quem está me entendendo? Essa é a diferença. Então, irmão, não confunda tentação com provação. Porque provação, a Bíblia diz que Deus dá e Ele dá juntamente também o escape. Sabe por quê? Porque em muitos momentos da nossa vida é necessário nós sermos provados para que Deus nos aprove num próximo nível. Quem está me entendendo? E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Só que tem uma característica do diabo. Sabe que muitas coisas que ele faz? Eu já falei isso aqui. O diabo, ele sabe o teu nome, mas insiste em te chamar pelo teu pecado. Mas sabe o que Jesus faz? Ele conhece o teu pecado, mas te chama pelo nome. Quem lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Todo mundo conhece, irmão. Eu lembro que essa mulher do fluxo de sangue foi minha primeira pregação da vida assim mesmo. Foi terrível, né? Já contei isso aqui, não vou contar de novo. Mas foi terrível. Só para você entender, uma mulher do fluxo de sangue, se você ler o livro de Levíticos lá, existe leis para mulheres que tinham esse fluxo, assim como para leprosos, cegos. Eles tinham que viver numa aldeia separada, ok? Então, vamos supor, se você tem 30 anos, você foi pego com lepra, você tem um fluxo de sangue, você é obrigado a deixar sua família, seus filhos, e ir morar numa aldeia cheia de pessoas leprosas, cegas e com fluxo de sangue. Aquela mulher, você não está entendendo, se aquela mulher fosse pega fora daquele arraial que ela deveria estar, ela seria morta. Então só pelo fato dela sair de onde ela estava, de um lugar onde só tinha doente, e ir até encontro de uma pessoa que ela só tinha ouvido falar, falou, olha, existe um Jesus aí, que o cara é poderoso. E se a gente ler a história, a gente vai ver que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, nada passava. E todo mundo sabe o que é fluxo de sangue, ok? É a perda do sangue. E o sangue representa identidade. Repita comigo, identidade. Aquela mulher, irmão, já não sabia mais quem era ela. Só que tem uma coisa muito interessante que é o que eu quero falar com vocês hoje. Aquela mulher, ela começa a entrar no meio da multidão. Só pelo fato dela, se ela estava numa multidão, com certeza ela estava apertada. Faz sentido? Só pelo fato dela encostar em alguém, aquela pessoa já era impura e ela já deveria ter sido morta. Isso era o que a lei mandava. E aquela mulher enfrentando aquela multidão, tocando num monte de gente, irmãos. Irmão, antes dela chegar em Jesus, se alguém a visse, ou prestasse atenção que aquela mulher tinha um fluxo, alguém podia pegar ela ali, levar ela para o meio, apedrejar e ela iria morrer. E aquela mulher tocando em um monte de gente, muitas pessoas ficando impuras. Aquela mulher estava perdendo sangue. Sangue significa... De repente, ela toca na orla de Jesus. Dentro de si ela diz, olha, se tão somente eu tocá-lo, eu serei sarada. Quando ela toca na orla de Jesus, Jesus está andando e ele para. Ele diz, quem me tocou? Aí Pedro, como sempre, falou, mas Jesus, você está ficando doido, né? Olha aqui. Olha o tanto de gente que te oprime, que te toca, que está aqui querendo um milagre, querendo tocar, porque o Senhor é o ungido, é o Messias. Olha o tanto de gente que está aqui, a gente está tendo que fazer barreira para eles não tocar em você, e agora você está perguntando quem te tocou? Não, calma aí. Esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude. Irmão, quando Jesus vira, escute isso. Jesus pergunta, quem me tocou? Aquela mulher... Está escrito lá em Mateus, Lucas, ela estava com medo, de tanto temor, por quê? Porque em qualquer pessoa que ela tocasse, ela seria morta. E ela disse, sou eu, fui eu,
O evangelho diz que ela estava com medo, se tremendo. Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus falou para ela? Filha. Escute, você vai entender. Aquela mulher perdia sangue. Aquela mulher perdia identidade. Quando ela toca em Jesus, Jesus diz, filha. Quem está me entendendo? Jesus devolve a identidade para aquela mulher. Enquanto muitos a enxergavam como uma impura, como uma mulher incapaz, como uma mulher fraca, Jesus enxergava ela como filha. Existe uma coisa na nossa vida que se chama autoimagem. Sabe o que é isso? É como você se vê. Ah, irmão, se nós não temos a nossa identidade muito bem definida, você vai se ver como muitas coisas, como um pecador, como um lixo. Sabe aquela voz que vem dentro da sua mente e diz quem você é? Isso é o que eu quero te dizer nessa noite. Uma coisa é como você se enxerga, outra coisa é como Deus te enxerga. E Jesus nessa noite, Ele está derramando identidade sobre algumas pessoas aqui. Algumas pessoas aqui nessa noite entraram com muitas dúvidas no coração. Só que se você tocar na orla, Ele vai te dizer, filho, filha. O diabo pode dizer que você não presta, que você não tem jeito. Mas Jesus diz, você é meu filho, você é minha filha. E agora toda herança espiritual que é minha, agora é sua. Amém? Sabe qual que é o maior problema? É quando a gente se compara. Quando a gente entra no campo da comparação, é porque nós esquecemos quem nós somos. Isso aconteceu com o filho pródigo. O filho mais velho, quando vê o pai dando uma festa para o filho mais novo que voltou, falou, pai, você está ficando doido? Eu nunca te abandonei. Estou te servindo aqui, ó. Esse filho mais novo aqui pegou a herança antes da hora, gastou com prostituta no mundão, volta e agora o senhor está fazendo festa para ele e você nunca fez, nunca matou um cabritinho para mim. O filho mais velho se comparou. Sabe qual é a resposta do pai? É o que mais chama atenção. Essa parábola me chama atenção para o filho mais velho. Ele diz, filho, você esteve comigo esse tempo todo. Você ainda não aprendeu que tudo que eu tenho já é seu? Aquele filho mais velho, ele estava se comparando ao filho mais novo. E quando ele se comparou, ele esqueceu quem ele era. E quando ele esqueceu quem ele era, ele não usufruiu daquilo que já estava nas mãos dele. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, corre um sério risco de nós vivermos uma vida se comparando ao irmão mais novo. Corre um sério risco da gente não entender a nossa identidade em Deus e viver uma vida pedindo uma coisa que Deus já nos deu. O que falta, pastor? É eu entender quem eu sou. Jesus se batizou, a primeira voz que ele ouviu foi, esse é o meu filho. Quando ele vai para o deserto, a primeira tentação do diabo para ele, se tu és, Jesus, o diabo coloca em xeque a identidade de Jesus. Só que quando a pessoa é bem resolvida, irmão, por quê? Porque Jesus resolveu dar ouvido à voz do Pai na vida dele. Agora verso 31, para a gente já correr. Por casualidade, um sacerdote, repita comigo, sacerdote, estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita, repita comigo, levita, descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Entraram mais dois personagens aqui nessa história. O primeiro é o homem. Quem é o homem? Quem é o homem? Eu e você. O ladrão, quem que é? Agora entrou mais dois personagens, que pode colocar como um sacerdote e um levita.
dois representantes da religião. E quando eles viram aquele homem que é quem? O que eles fizeram? Essas duas figuras religiosas sabiam que eles tinham que amar o próximo como a si mesmo, porque está escrito em Levítico 19. Eles tinham conhecimento da lei, ok? Mas eles não viveram aquela lei. Sabe o que mais Jesus... Irmão, sabe por que Jesus batia tanto em religioso? Porque religioso achava que não precisava mudar. Sabe por que Jesus acolhia pecador? Porque quando o pecador chegava até ele, é porque ele reconhecia que ele precisava de mudança. A história diz, sabe qual que era a oração de manhã de um judeu? Pai, eu te dou graças, porque eu não nasci mulher, porque eu não sou um samaritano e nem um cachorro. Essa é a oração de um judeu. E aquela figura religiosa que sabia da lei, mas a lei não se transformou em algo prático da vida dele. Passou por um homem caído e passou de largo, passou longe. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, o que tem de pessoas feridas com figuras religiosas hoje em dia não está escrito. Eu tenho amigos próximos que se feriram com a igreja, porque a igreja não está sendo a igreja que Jesus quer que a gente seja. Por isso hoje eu estou falando sobre um tema: que tipo de igreja eu sou? Um sacerdote, você está entendendo? Um sacerdote que tinha acesso ao Santo dos Santos. Um sacerdote que sacrificava pelo pecado de todo o povo, não cumpriu a principal lei que ele deveria cumprir: amar o próximo. A minha pergunta é: que tipo de igreja eu sou? Mas, por um outro lado, por muitas pessoas, por muitos religiosos, porque não são convertidos. Ontem eu fui eu e o pastor Eric, a gente foi no encontro de homens, esteve na igreja do nosso pastor Berg, nosso amigo. E lá a gente aprendeu uma coisa muito interessante, que o homem, ele não precisa fazer um curso para amar a sua esposa. Ele precisa se converter. Amém? A gente às vezes está atrás de curso de casal, mas a gente não lê a Bíblia. A Bíblia diz em Efésios: amai, marido, amai as vossas esposas. A palavra amai não é uma sugestão. Se der, ama. Como eu disse na última vez, um hashtag, fica a dica aí. Se der, faz. Não, ele diz: amai as vossas esposas. E a gente quer fazer um curso para aprender a amar a esposa, irmão. Assim como Cristo amou a igreja, marido, amem as suas esposas. Esposas, igualmente, sujeitem-se aos seus maridos. Mas sabe o que acontece? Por um lado, nós temos figuras religiosas que não vivem o verdadeiro evangelho e frustram pessoas. Mas do outro lado, nós temos pessoas que colocam expectativas exacerbadas em outras pessoas. Irmão, o que tem de misticismo no nosso tempo de hoje em dia, o que tem de homem que carrega multidões, mas essas pessoas estão lá por causa do homem e não do Deus que ele serve. Sabe por que muitas vezes a gente se frustra? Porque a nossa expectativa está no lugar errado. A medida da sua frustração é a medida em quem você colocou a sua expectativa. O salmista entendeu que a expectativa dele deveria estar em Deus. Sabe o que ele escreveu no Salmo 121? Eu elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Verso 33. Vai aparecer o quinto personagem, é sobre ele que eu quero falar.
Tô terminando, mano. Falta só 2 versículos. Certo samaritano, repita comigo, samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo, fale comigo, óleo, vinho. Apareceu o quinto personagem. Agora eu vou te dizer quem que é o quinto. Quem é o homem? Eu e você. Quem que é o ladrão? Espancou, deixou nu, quase morto. Passaram-se duas figuras religiosas, um levita e um passou de largo. Só que de repente está vindo um samaritano. Aquele homem, segundo a história, era um judeu. Porque ele estava contando aquela parábola para quem, irmão? Ok? Aquele homem representava ele mesmo, aquele intérprete da lei. E mais futuramente eu e você. Um samaritano, todos nós sabemos que ele não podia nem conversar com um judeu. Em João capítulo 5, quando Jesus vai conversar com uma mulher samaritana, qual é a primeira coisa que ela fala? Como sendo tu, pois, judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana. Não sou samaritana, mas mulher samaritana. Só que de repente um samaritano, um homem que não faz distinção de pessoas, passa por um homem morto e para do lado dele. Sabe quem é esse samaritano? Repita comigo, Jesus. Agora Jesus estava querendo demonstrar para nós que tipo de igreja nós temos que ser. De repente o samaritano, ele vê aquele homem, mas isso aqui é tremendo. Ele limpa, ele fez curativos em todos os ferimentos daquele homem. E ele aplicou 2 coisas naquele homem: óleo e vinho. O óleo, ele representa 2 coisas na Bíblia. Primeiro, trazer cura. Toda vez, Jeremias 8:33, você vai ver Elias, Eliseu usando o óleo, o bálsamo, que é um óleo, ok? Para poder curar as feridas de uma pessoa. Porém, o óleo também servia para uma segunda coisa, para estabelecer uma autoridade. Quando Saul foi ungido a rei, ele foi ungido com um óleo. Quando Davi foi ungido a rei, ele foi ungido com Então o óleo, ele serve para 2 coisas. Vem aqui comigo. Primeiro, curar as feridas. Segundo, estabelecer uma autoridade. Agora aqui, irmãos, aqui tem uma aplicação espiritual muito grande. Quando aquele homem passa óleo nas feridas, eu já aprendo uma coisa, que nenhuma ferida para Jesus tem que ficar aberta. Você apresenta a sua ferida aberta, mas ele cura ela. Amém? Mas sabe como é que ele cura essa ferida? Com óleo. Primeiro, o óleo, ele cura. Segundo, ele te dá autoridade. Você vai entender. Sabe onde é que Deus quer nos dar autoridade? É onde nós estamos feridos. Deus vai nos fazer governar aonde nós fomos feridos. Deus vai te dar uma autoridade aonde você está machucado. Você começa a entender porque não é em vão as feridas que você passa? Irmão, cara, se for algo, uma aprovação, como eu disse, que a aprovação vem de Deus. A história de Jó é o mais clássico disso, né? O diabo, ele teve que pedir permissão para Deus. Deus permitiu. Mas eu tenho aprendido nesses últimos anos da minha vida que em cada lugar que eu pisei, em cada lugar que eu passei e que eu me machuquei, depois que o Senhor me curou, eu tive autoridade para falar sobre aquilo. Eu quero te entregar uma palavra nessa noite. O bom samaritano está aqui. Amém?
Mas ele está aqui com um objetivo. Primeiro, para te mostrar que tipo de igreja ele quer que você seja. Só que para isso, ele vai derramar um óleo nas suas feridas. E quando ele derramar esse óleo na sua ferida, ela vai cicatrizar. E ele vai te dar autoridade para você falar sobre isso. Paulo entendeu isso, ele falou assim: porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo, a minha graça te basta. E depois que aquele homem, que o samaritano passou um óleo, ele colocou o quê? Vinho. O que significa vinho? Essa aqui é fácil, hein, irmão? Vamos lá. Alegria. Numa festa judaica, se tinha uma coisa que não podia faltar, sabe o que era? Vinho. Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em... Naquela época, irmão, você imagina, ó. Eu vou marcar com a igreja toda. Não, é só uma história, tá, irmão? Eu vou falar assim: gente, sábado que vem vai ter um churrasco lá em casa, ok? Se um dia Deus me der condições, eu vou chamar a igreja toda. E eu preciso ter uma casa com laje também, né? Que na minha sala não dá pra fazer. Eu vou falar: ó, família adoração, sábado que vem vai ter um churrascão lá em casa. Aí você se prepara, nem almoça, só pra ir lá, nem toma café da manhã, né? Só pra ir lá e comer. E aí você chega lá, ao meio-dia, escute só. De repente, 12:30, eu viro pra você e falo: gente, acabou a carne. Irmão, mas como assim? Você me chama pra comer um churrasco e não tem carne? O vinho pro judeu era... eu só dizer essa história pra você entender. O vinho pro judeu era a mesma coisa. Quando Jesus faz o seu primeiro milagre, o vinho tinha acabado e só tinha umas talhas de água. E Jesus falou assim: não, traz aqui. A alegria desse casamento não vai acabar. Sabe por quê? Porque Jesus é especialista em transformar a tristeza em alegria. Deus dá uma visão a Ezequiel e diz: Ezequiel, entra nesse rio. A Bíblia diz que Ezequiel anda 500 metros ou 1000 côvados. Água dá no tornozelo. Ele anda mais 1000 no joelho, mais 1000 na cintura, no lombo. De repente ele anda mais 1000 côvados. E aí já não dá pé, ele não consegue. E aí a Bíblia diz que... Aí a gente tem que continuar nessa passagem que todo mundo conhece, mas a gente não vai mais adiante. E aí a Bíblia diz que ele passa ao outro lado do rio. E quando ele passa do outro lado do rio, Deus dá uma visão para ele. Ele começa a ver muitas árvores queimadas, muitas árvores sem vida. E de repente um rio começa a descer, e Ezequiel olha aquele rio descendo do alto. E quando ele começa a passar pela terra, as árvores que estavam mortas começam a nascer. Onde o rio passava, onde havia morte, começou a ter vida. Irmão, eu sei que tem algumas áreas da nossa vida que precisa de um vinho de Deus. E nessa noite o bom samaritano vai untar as suas feridas com vinho. Ele vai transformar a sua tristeza em alegria. Eu pergunto mais uma vez: que tipo de igreja eu sou? Verso 34 e o último para finalizar. Depois ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria. Repita comigo: hospedaria. E tratou dele. Agora, escute isso aqui. Quem que era o bom samaritano? Quem que era o homem? Ele pega esse homem, coloca no seu animal e o leva para onde? Agora você vai ter que usar seu raciocínio, não vou falar. O que representa a hospedaria? Tá faltando um pedaço dessa história, não tá não? Um homem morto. De repente um bom samaritano vem, pega, coloca as feridas, passa óleo, passa vinho, mas ele ainda não estava vivo. E leva ele para onde? Vamos lá, agora você vai ter que me falar, o que é hospedaria? É o quê?
Vou perguntar mais uma vez, que tipo de igreja eu sou? A hospedaria representa profeticamente a igreja. Qual o papel de um hospital, irmão? O papel de um hospital é quando chega uma pessoa doente, ele injetar veneno no sangue. Esse é o papel do hospital ou não? Quando você está doente, você vai para onde? Por quê? Qual é a sua esperança ao ir no médico? A hospedaria claramente representa a igreja. Vou fazer mais uma vez a pergunta. Que tipo de igreja eu sou? Sabe, irmão, eu não quero que você entenda que a igreja não foi chamada para passar a mão no pecado. Nós somos chamados para cuidar de pecadores. Nós somos chamados não para condenar, mas para cuidar. Quero te dizer uma coisa. Na igreja de Cristo tem espaço para mais um pecador como eu e você. Posso te falar uma coisa? Aquele homem tinha condições por si só de ir até a hospedaria? Tinha ou não? Ele precisou que o bom samaritano o pegasse e o levasse até aquele lugar. Nós temos sido uma igreja mais parecida com um tribunal do que com um hospital. Vou fazer mais uma vez a pergunta. Que tipo de igreja eu sou? Estou falando de mim, irmão. Amém? Pode ir lá, Bruno. Eu quero que você fique de pé comigo.